meninos e meninas do terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma videoaula? Hoje, a nossa videoaula será da disciplina de História, uma matéria que eu sei que vocês adoram e que aprendem muito com ela, não é verdade? Eu sou a maestra Mariana, como todos vocês já sabem, e estou muito feliz em poder compartilhar hoje várias informações novas com vocês. Hoje, dia 23 de abril, vocês irão realizar no seu livro de história das páginas 44 à página 47. Já no seu caderno de atividades de história, vocês irão realizar a página 12, combinado? Mas antes da gente começar a conversar sobre esse novo conteúdo, sobre várias informações que vocês irão aprender na nossa videoaula de hoje, que tal relembrarmos, como sempre fazemos, o que vocês aprenderam na aula passada? Na aula passada, vocês fizeram algumas atividades baseadas no mapinha da página 38. Vocês se lembram desse mapa? Era um mapa que mostrava o percurso do ser humano, que se originou lá na África, o percurso do ser humano a pé e de barco ou navio, certo? Vocês também conheceram como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, quais foram as trocas, os conflitos, não foi? Assistiram um vídeo que retrata como que foi o descobrimento do Brasil. E escutaram também uma canção que eu adoro do grupo Palavra Cantada. Escutaram a canção Pomar, não foi? Agora podemos continuar com o nosso conteúdo do dia? A primeira página que vocês irão estudar, fazer a leitura e marcar com seu marca-texto aqueles trechos mais importantes é a página 44. A página 44 fala da migração forçada e resistência escrava. Nessa página também é retomado o terminho que eu passei para vocês na aula passada. Lembram? Migrar, emigrar e imigrantes. Vocês irão poder relembrar a diferença desses três termos nesse quadrinho alaranjado. Certo? Nessa página 44, vocês irão poder entender o que significa migração forçada, como ela acontece, os motivos. Vocês também irão notar durante o texto por que a vida dessas pessoas era muito difícil. Observe essa imagem e faça a leitura atenta. Leiam que vocês irão saber me falar. O que é migração forçada? Por que a vida dessas pessoas era muito difícil? E o que eram os quilombolas? Preste muita atenção no trecho que fala sobre isso, tá bom? Leia essa página com muita atenção. Eu não vou ler para vocês, senão o nosso vídeo vai ficar gigante. Não é, Fernanda? E vocês não querem isso. Mas leiam com atenção. Vamos partir para a próxima página. Antes de irmos para a página 45, eu trouxe algumas informações adicionais além do texto. Lembra que nas nossas videoaulas eu sempre trago alguma informação a mais para que vocês entendam melhor o conteúdo, para que possamos aprender de uma forma mais efetiva? Então, eu trouxe esse trechinho. Leiam comigo. Durante todo o período de vigência do escravismo, os escravizados resistiram. Lembra que eu falei que os indígenas lutaram muito, pois não aceitavam ser escravizados? Isso acabou provocando vários conflitos e a morte de grande parte dos indígenas? Pois é, o mesmo aconteceu com o povo africano. Resistiram individual ou coletivamente a essa condição. Essa resistência podia assumir diferentes formas,
dependendo da época e do contexto. Recusa ao trabalho, fugas, agressões contra os capatazes ou contra a família do senhor e a formação de quilombos eram as formas mais frequentes. As pessoas gananciosas iam lá no país de outras pessoas, prendiam essas pessoas, traziam elas forçadas para o Brasil e aqui essas pessoas eram escravizadas, obrigadas a trabalhar sem nenhuma remuneração, com condições horríveis de vida, pouca alimentação, passando frio, passando sede, dentre vários outros castigos terríveis que essas pessoas sofriam. Leiam a página 44, que vocês irão entender direitinho o que eu estou falando. Aqui eu quis trazer para vocês uma imagem que representava o povo que estava sendo escravizado nessa época aqui. Tá bom? Já na página 35, nós vamos voltar para um mapa. Vocês lembram que na aula de ontem de geografia vocês puderam observar um mapa político e um mapa que demonstra o nosso país separado por suas 5 regiões? Esse mapinha aqui está separado pelas 5 regiões do Brasil, certo? Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e a região Centro-Oeste. Vocês vão precisar fazer uma leitura muito atenta desse mapa na página 45 e encontrar para mim onde estão 2 quilombos muito conhecidos e citados no texto da página 44. Eu quero que vocês identifiquem onde está o quilombo dos Palmares e o quilombo Ambrósio. São 2 quilombos muito conhecidos no Brasil, tá bom? Esses quilombos foram gigantes. E lá viveram muitos escravos que estavam fugindo da escravidão. Essas pessoas procuravam nesses locais a liberdade, procuravam viver de uma forma mais decente, mais feliz. Faça uma leitura do textinho, observe bem o mapa, faça a leitura de todas as legendas. Esse mapa é muito interessante. Ele traz, separado por regiões, os quilombos que existiam no nosso país antigamente. Os quilombos da região Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, o da nossa região, região Sudeste e região Sul. Leia atentamente as legendas que vocês aprenderão os nomes de vários quilombos, certo? Aqui, Fernanda, nessa imagem, eu estou retratando um quilombo. Nesses quilombos, os escravos fugitivos conseguiam viver felizes. Pena que tinha muito conflito e direto eles eram capturados. Leiam o texto. Antes de vocês começarem a realizar as questões 1, 2, 3 e 4 da página 45, vocês vão pausar esse vídeo e na descrição desse vídeo vocês irão acessar ao vídeo o Quilombo dos Palmares. Tem a descrição, tá bom? Tem a descrição aqui no YouTube e também tem o link desse vídeo que vocês deverão assistir atentamente porque ele é muito interessante. Ele retrata uma importante fase, uma importante época, um importante tempo do nosso país. Assistam atentamente esse vídeo. Depois nós vamos prosseguir para responder as questões da página 45. O nome desse vídeo que vocês irão acessar no link que eu encaminhei ClassApp, que também está aqui na descrição da nossa videoaula, é O Quilombo dos Palmares, História do Brasil. Lembra que eu falei para vocês localizarem aqui nesse mapinha o Quilombo dos Palmares?
Pois é, o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que já existiu no nosso país. Assistam o vídeo que vocês irão descobrir um monte de coisa. Também irão conhecer um importantíssimo guerreiro dessa época. Conheçam um pouco da história dele. Acho que vocês irão adorar. Depois que vocês assistiram o vídeo, o Quilombo dos Palmares, a história do Brasil, vamos continuar? Na página 35 aparecem 4 questões. Questão número 1. O que eram quilombos e quilombolas? Quilombos eram uma coisa e quilombolas outra coisa. Mas para onde que eu vou encontrar isso? Não sei, essas palavras são tão parecidas. Vocês irão encontrar isso aqui na página 44. Vocês irão copiar a questão número 1 no seu caderno de história. A questão número 2, vocês irão contornar nesse mapinha aqui o Quilombo dos Palmares. Usem um lápis de cor bem bonito e façam um contorno bem forte, tá bom? Mas tem uma coisa. Para que vocês copiem e respondam a questão 1 e também a questão 4, que eu já vou explicar ela no caderno de história, eu tenho algumas instruções que precisam ser seguidas. Você vai escrever o cabeçalho completo no seu caderno de história. Na primeira linha, Goiânia, 23 de abril de 2020, a data de hoje. Pulou uma linha, você vai escrever a nossa frase. Estudiar nos hace crecer. Muito bem? Escreveu a nossa frase, pule outra linha e escreva história. Cada tracinho aqui representa que você deverá pular uma linha no seu caderno, certo? Maestra, por quê? Você precisa encontrar todas as informações no seu caderno. E se você não tiver pulado a linha, vai ficar tudo misturado. Então, faça como eu estou orientando. Estudiar nos hace crescer. Pulou uma linha. História. Lá no cantinho, lá no canto da margem, vocês vão escrever livro, página 45. Pula outra linha, copia a questão número 1 e responda a ela, certo? Sem segredos? Muito bem. Continuando, a questão 2, vocês irão circular nesse mapinha, onde fica o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que já existiu no Brasil. E a questão 4, eu vou explicar para vocês nesse próximo slide. A questão 4 fala assim: o Quilombo dos Palmares teve um líder muito importante chamado Zumbi. Vocês já ouviram falar dele no vídeo, né? Certeza, ele é muito conhecido. Ele foi o último líder desse quilombo e até hoje é considerado um símbolo da luta contra a escravidão. No entanto, apesar dos esforços de líderes como ele para extinguir o trabalho escravo, ex-escravos e seus descendentes não receberam ajuda do governo para se reintegrarem como cidadão à sociedade brasileira. Quando aboliu a escravidão, essas pessoas que até então eram escravas não receberam ajuda nenhuma. Então, grande maioria dos ex-escravos, quando acabou a escravidão no nosso país, continuaram passando muita necessidade e vivendo de uma forma muito desconfortável. Ainda hoje, muitas comunidades remanescentes de quilombos lutam pelo direito à terra e pelo reconhecimento de seus ancestrais. Leia essa parte que ela é muito interessante. Agora, vamos ver o que nós precisamos fazer.
Com a ajuda de um familiar, faça uma pesquisa sobre a luta das comunidades quilombolas pela posse de suas terras. Anote suas conclusões no caderno e apresente-as para a turma. Vocês não vão apresentar para a turma, mas vocês vão me mandar as fotos, mandar as fotos para a sua maestra e ela vai verificar se você fez uma pesquisa bem feita, certo? Maestra, então a questão número 4, que eu vou... Não preciso copiar o enunciado número 4, mas vai precisar escrever o resultado da sua pesquisa no caderno, certo? Não é necessário que você copie o enunciado, ou seja, a pergunta da questão número 4. Mas é necessário que você registre a seguinte pesquisa que você vai realizar. Acesse ao site Comissão Proíndio de São Paulo. Esse site aqui, pessoal, eu estou mandando o link via WhatsApp e também está na descrição da nossa videoaula no YouTube. E vou tentar aqui mostrar para vocês como vocês deverão realizar essa pesquisa. Acessando o link, acessando esse seguinte link que eu estou copiando agora, vocês irão parar aqui. Calma que tá carregando. Vocês conseguem visualizar? Então, aqui vocês irão nesse trecho da página, estão observando? Nesse trecho, homem, direitos quilombolas. Cliquem em direitos quilombolas. Vamos ver o que aparece. Aqui, clicando em direitos quilombolas, vocês irão poder observar algumas informações bem importantes. Uai, peraí que vai andar. Aqui. Observatório de terras quilombolas. Voltando aqui, você também vai poder acessar os quilombos do Brasil. Clicando nos quilombos do Brasil, aqui, vocês irão ter acesso a mais informações. Façam a leitura desse textinho bem atentamente. Olha o tanto de informação legal que vocês encontrarão. Façam a leitura desse texto, nesses seguintes links que eu estou mostrando para vocês. E depois, vocês irão precisar registrar as conclusões da sua pesquisa no seu caderno de história. Lembra que você já terá feito o cabeçalho completo, a frase do dia, colocado a página referente às suas questões que você estava copiando a questão 1 e respondendo. Então, coloque questão número 4 e escreva o resultado da sua pesquisa. Não precisa ser um texto muito grande, um texto de 7, 10 linhas é o suficiente, tá bom? Nada de fazer um resultado de pesquisa com 2, 3 linhas. Capriche, tá? Eu e a Cris queremos ver pelo menos um textinho relacionado a essa pesquisa que vocês irão realizar de 5, 7 linhas, certo? Registrou o resultado da sua pesquisa. Mestre, como assim um resultado, a conclusão da minha pesquisa? O que vocês conseguiram entender com a leitura e com acesso a esse link que eu encaminhei? Pesquisem, se vocês quiserem verificar as outras opções do site, lá tem muita informação bacana. Leia pelo menos os 2 textinhos que eu mostrei, as 2 páginas da pesquisa. E registre no seu caderno aquelas informações que você achou mais importante, tá bom? Isso é registrar a conclusão da sua pesquisa no caderno. Colocar as partes mais importantes que você encontrou na sua pesquisa. Continuando,
nós vamos lá para a página 46. Na página 46, vocês irão ler um texto que fala sobre as migrações trabalhadoras livres. Lembra que lá na página 44, vocês leram sobre as migrações e a resistência escrava? Essas migrações citadas na página 44 eram forçadas. As pessoas não queriam, de forma nenhuma, sair do seu país de origem. Já na página 46, são aquelas migrações livres que as pessoas optaram por migrar, sair do seu país ou da sua região para ir viver em outro local, certo? Aqui eu trouxe uma informaçãozinha do que vocês irão ler na página 46. O texto da página 46 aborda de forma introdutória, ou seja, iniciando um assunto, a chegada dos primeiros imigrantes. O que são imigrantes? Pessoas vindas de outros países ou outras regiões. Europeus e asiáticos ao Brasil. Nesse caso aqui, os imigrantes vieram de outros países. E algumas contribuições feitas por esses povos. Lembra que na aula passada eu falei que toda vez que uma pessoa saía do seu país de origem e passava a viver em outro país e a conviver com as pessoas daquela nova região que ele estava morando, ele também influenciava de certa forma essas outras pessoas? Então, leiam, marquem com marca-texto as informações importantes, tá bom? Não se esqueçam, é importante isso. E vamos lá para algumas informações adicionais do livro. Na página 46, destaca-se o processo de troca cultural com novos hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes. Os haitianos, venezuelanos e paraguaios, nos últimos anos, têm buscado abrigo no Brasil. Alguém aí lembra-se de ter visto na televisão, antes do coronavírus, antes dessa crise mundial relacionada à pandemia dessa doença, estava muito presente nas mídias o fato de estarem vindo para o Brasil vários haitianos, venezuelanos, paraguaios, dentre outras nacionalidades. Alguém se lembra disso? Pois é. Esses imigrantes vieram nos últimos anos para o Brasil. Já os italianos, os portugueses, eles vieram já tem um período de tempo maior. Lá no começo, vocês se lembram? No século XIX e século XX, tá? Cerca de 200, 100 anos atrás, foi muito comum a chegada de italianos, portugueses e alemães no Brasil. Recentemente, o maior número de imigrantes que nós temos aqui, que chegaram mais recente no nosso país, são de haitianos, venezuelanos, paraguaios, dentre outras nacionalidades. Também, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. Essas pessoas, quando chegam no nosso país, ou os europeus que chegaram há muito tempo e os africanos, eles trouxeram costumes para cá. Comida, dança, construções. Em Santa Catarina, se um dia você for lá ou se você acessar na internet, você consegue enxergar várias construções típicas da Alemanha, porque naquela região foram muitos alemães que passaram a viver lá. Que tal a gente conhecer 3 comidas que nós temos o hábito de comer aqui no Brasil, mas que a origem é de outro país? Vamos lá. Eu amo comer, então eu sempre falo de comida. Aqui, a paella. Essa comida é uma comida típica da Espanha. Faça uma leitura. Além da paella,
nós temos também o nhoque. O nhoque é uma comida típica italiana, só que na Itália ela não possuía esse nome de nhoque, tá? Estão observando? Parece gostoso, né? A paella é típica da Espanha. O nhoque que nós comemos aqui no Brasil, várias pessoas adoram, é uma comida típica italiana. E o sushi, que é uma comida típica japonesa. Essas pessoas, quando se mudaram para o Brasil, esses imigrantes também nos ensinaram a comer diferentes tipos de comidas. Legal isso, né? Continuando no nosso livro, vocês vão ler e realizar o destaque das principais informações na página 47. Nesta página é trabalhada a questão das migrações internas. Nós estávamos falando de comida da Espanha, comida da Itália, comida japonesa. Eram pessoas de outros países que passaram a viver aqui no Brasil, certo? Agora vocês vão ler na página 47 um texto que fala um pouco sobre as migrações internas, ou seja, pessoas no mesmo país que se mudam de uma região para outra. Entendido? Façam a leitura atenta, destaquem as principais informações. Por que, maestra, que acontecem essas migrações internas? Se a pessoa se muda de um local para outro dentro do mesmo país, muitas delas foram impulsionadas, das migrações internas, foram impulsionadas, ou seja, aconteceram por fatores climáticos, como as recorrentes secas em parte da região nordeste do Brasil. Lembra que vocês leram o cordel? Lá não falava sobre a tristeza, várias coisas que envolviam a seca, a falta de chuva? Então, muitas pessoas que vivem na região nordeste acabam migrando, saindo dessa região para passarem a viver em outra região, para não passar por essas situações de sede, de fome, passar por necessidades. Por isso que muitas vezes acontecem essas migrações internas. Entendido? O texto, lá na página 47, destaca o caso do Ceará, que em diferentes ocasiões do século XIX, há cerca de 100 e poucos anos atrás, nós estamos agora no século XXI. Lembra que um século é 100 anos? Então, há cerca de 100 e poucos, 200 anos atrás, foi acometido por secas violentas, ou seja, períodos muito longos sem chuva. Morria planta, morria gado, morria galinha, morriam até as pessoas que viviam naquela região. Impulsionando a migração de parte de sua população para as regiões norte e sudeste do Brasil, que eram as regiões que estavam mais próximas. Então, como na região que essas pessoas viviam, o texto cita a região do Ceará por volta do século XIX, teve um clima muito seco, muito tempo sem chuva, matou plantação, matou gado. Essas pessoas precisaram migrar da região nordeste para as regiões norte e sudeste do Brasil. Vamos ver aqui. Cadê o mapa? Lembra que aqui tem um mapinha? Então, elas precisaram sair daqui da região nordeste para a região norte ou a região sudeste do país, devido ao clima muito seco. Não estava dando para que elas sobrevivessem, conseguissem alimento. Compreendido? Vamos continuar. Ainda na página 47, a
questão da seca no Brasil, que já foi discutida no início dessa unidade, Cordel, lembra? Tá. Revela como a vida dos seres humanos continua sob influência de fatores climáticos, sendo essa uma constante ao longo da história. Ou seja, nós já falamos que antigamente as pessoas eram nômades, pois não dominavam as técnicas de plantio. Até que surgiu a agricultura, as pessoas passaram a conhecer as técnicas de plantação. Isso possibilitou que essas pessoas parassem de ser nômades, ou seja, pessoas que mudam, não vivem fixas no mesmo lugar. Por quê? Porque elas precisavam procurar alimento, certo? Se lembram disso? Então, outro fato que provoca também essa migração das pessoas, mudar de um lugar para o outro, uma região para outra, um país para o outro, também são as questões climáticas. É o caso do Ceará que a gente contou aqui, que no século XIX passou por uma seca terrível e várias pessoas da região Nordeste acabaram migrando para a região Norte ou a região Sudeste. Entendeu? Falta de chuva, alagamentos, frio, todos esses fatos climáticos podem provocar a migração das pessoas também. Entendido? Depois que vocês realizaram a leitura da página 44, que vocês leram e observaram e prestaram atenção em todas as legendas da página 45, responderam e copiaram a questão 1 da página 45 no caderno. Circulou o quilombo dos Palmares no mapa, certo? Vocês agora irão precisar realizar a página 12 do seu caderno de atividades. Eu quero saber, eu e a maestra Cris, se vocês entenderam realmente como foram as trocas e conflitos entre indígenas e portugueses. Façam a leitura da imagem. Mas o que é leitura na imagem? Observe todas as imagens atentamente e responda as questões A e B da página 12 do seu caderno de atividades. Feito? Mas tem uma coisa. Voltando aqui na página 45, nós ficamos sem falar da questão número 3. Com a ajuda do professor, observe novamente o mapa e responda: existiam quilombos no estado em que você vive? Em caso afirmativo, cite 3. Tá bom, vamos lá para o mapinha. A região em que nós vivemos é a região centro-oeste, certo? Na região centro-oeste, só existia um quilombo, Goiás, Calunga. Na região centro-oeste em que nós vivemos, antigamente só existia o quilombo Calunga. E até hoje esse quilombo existe. Então a questão 3, vocês não precisam realizar, porque a gente já conversou sobre ela, certo? Façam somente a leitura das legendas atentamente. Pessoal, beijo. Espero que vocês tenham entendido. Minha dica: pause o vídeo, assista, responda a questão no seu livro, volte a assistir o vídeo, responda a outra página. Não tenha pressa para fazer as suas tarefas, tá bom? Faça caprichado, porque o mais importante é que você aprenda e compreenda o conteúdo, sendo esse conteúdo de história muito importante, tá? Beijos, hasta amanhã. Tchau, tchau.